Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Mara Diniz, fotógrafa especializada da fotografia newborn, gestantes, bebês e família, e também criadora do método Descomplicando a Fotografia Newborn. E nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês a maneira de como fotografar bebês de forma simples e descomplicada em apenas 60 dias e como você vai se tornar um fotógrafo referência aí da sua região, como você vai conseguir viver da sua fotografia, como você vai conseguir dobrar o faturamento aí do seu estúdio, porque você não vai aprender somente fotografar bebês, você vai aprender uma forma eficaz de fazer marketing de conteúdo na fotografia, você vai aprender a expor o seu trabalho, você vai aprender a encher a sua agenda, saindo totalmente do zero na fotografia newborn. Mara, totalmente do zero? Sim, eu vou te mostrar o caminho onde você vai sair totalmente do zero e já conseguir fazer fotos lindas que encante as mães, assim como essa daqui. Ou assim como essa daqui, porque você vai ter o passo a passo, você vai ter o caminho certo para poder trilhar na sua fotografia newborn. E você deve estar achando, nossa, mas isso é muito bom para ser verdade, Mara. Sim, gente, isso é muito bom para ser verdade. Mas se não tivesse acontecido comigo, se não tivesse acontecido com as minhas alunas da nossa primeira turma, que eu vou deixar essa foto aqui para você ver e esse comentário aqui para você ver, eu também não acreditaria. Antes eu fotografava assim, gente, e hoje eu já fotografo assim. Então, é muita evolução na fotografia newborn. Eu vou te ensinar a fotografar bebês de forma simples e descomplicada, usando um método totalmente replicável que eu consegui aqui no meu estúdio nesses 5 anos de fotografia. Um método que eu criei depois de ter passado por muitas dificuldades com os bebês. Eu criei um método totalmente replicável, onde você vai conseguir seguir o passo a passo e poder estar colocando aí no seu estúdio também. Um método totalmente eficaz, onde eu consigo fotografar os meus bebês em apenas 2 horas. Não mais que isso, gente, é o suficiente para a gente conseguir fotos lindas, pacotes assim com mais de 20 fotos para você poder estar apresentando aí para o seu cliente, apresentando aí para sua mãe. E eu vou te mostrar como é totalmente possível, analisando para você as fotos que eu fazia antes e as fotos que eu faço agora, depois de replicar totalmente esse método, analisar as fotos da Vanilda de antes e analisar as fotos dela agora, com apenas um mês de treinamento. E eu também vou te mostrar como é possível. Gente, você já parou para pensar quantos bebês nascem aí na sua região? Aí na sua cidade? Ou até mesmo aí no seu bairro? São muitos bebês que nascem a todo momento. E você já parou para imaginar o quanto é importante o book do bebê para a mãe hoje? Não é verdade? Antes era importante o book de casamento, mas hoje o book do bebê é tão importante quanto o álbum de casamento para a mãe. Todas as mães querem registrar este momento tão esperado, este momento tão aguardado, que é a chegada de um bebê. E elas procuram por fotógrafos de newborn, elas procuram fotógrafos que sejam especializados na fotografia newborn para poder estar registrando este momento tão especial. Então sim, gente, é possível você fotografar bebês de forma simples e descomplicada, fotografando aí no conforto do seu estúdio, no conforto às vezes até mesmo da casa do seu cliente. Se você não tem estúdio, você pode levar o seu estúdio até ela. Analisando a quantidade de bebês que nascem a todo momento, a gente pode afirmar sim que a fotografia newborn é o nicho, é o ramo da fotografia que mais cresce hoje em dia. É o ramo da fotografia que mais cresce e o ramo mais lucrativo da fotografia. Hoje em dia a gente reconhece que vários fotógrafos, assim como eu, têm faturado alto, faturado bastante com a fotografia de bebês, fotografias simples, fotografias que encante as mães, e você também vai poder se tornar um grande fotógrafo aí na sua região. Mas antes de te explicar como você também vai conseguir fotografar
bebês de forma simples e descomplicada, se tornar um fotógrafo referência na sua região em apenas 60 dias e logo no seu primeiro ensaio já conseguir de 10 a 15 fotos lindas, maravilhosas para poder estar apresentando aí para sua mamãe, usando um método totalmente replicável, um método que eu criei nesses 5 anos de fotografia aqui no meu estúdio, fotografando vários bebês durante um mês. Eu vou te contar como eu comecei na fotografia newborn. Há 5 anos atrás, eu percebi um grande caminho na fotografia newborn. Eu percebi que a fotografia newborn estava chegando no Brasil e que todas as mães queriam fotografar os seus bebês. Foi aí que eu comecei a estudar fotografia newborn. Naquela época, gente, há 5 anos atrás, não tinha muitos conhecimentos aqui no Brasil. Tinha os workshops muito caros, né? E que a gente tinha que se deslocar até São Paulo para poder estar fazendo esses workshops presenciais. Eu participei de 2 workshops presenciais e posso te garantir que não foi a melhor opção que eu fiz naquela época. No primeiro workshop eu cheguei lá, era um cara totalmente desconhecido, tá? Eu optei pelo workshop mais barato que eu vi naquele momento, que me custou R$ 1.100. Nós chegamos lá no estúdio do moço e ele não tinha estrutura nenhuma para poder estar apresentando aquele workshop. Tinha somente um bebê com 22 dias e o bebê não dormiu, então a gente não conseguiu ver o passo a passo. Na verdade, gente, a gente não conseguiu ver coisa alguma. Tá, resumindo, não me acrescentou nada na fotografia newborn. Vim para casa, gente, totalmente abalada. Falei, gente, como eu vou fazer? Mas eu queria muito fotografar bebês. Eu sabia que aquilo era para mim. Quando eu conheci a fotografia newborn, meu coração se encheu. Eu sabia que eu ia conseguir fotografar. E aí eu voltei para casa e falei assim, gente, como eu vou fazer para dar conta de fotografar esses bebês? Foi aí que eu comecei a ver todos os vídeos no YouTube, ver tudo que que eu podia ver naquele momento. Eu via e eu ficava lá olhando o tempo inteiro, só olhando, porque a maioria dos vídeos eram das gringas e as gringas eu não entendia o que elas falavam. Então eu tinha que ficar ali prestando atenção no que elas faziam para poder tentar fazer igual a elas aqui nos meus ensaios. Eu fico até emocionada, porque realmente para quem está começando, você já investir um valor alto e não conseguir nada é muito difícil, né, gente? Mas vamos lá. Eu vou continuar com a minha história. E aí, eu decidi que eu ia estudar muito e que eu ia começar a colocar em prática o que eu estava aprendendo. Nessa época, gente, eu não tinha estúdio, eu não tinha acessórios, eu não tinha nada. Mas mesmo assim, eu falei que eu ia dar conta de fotografar os bebês. E aí, o que eu fiz? Eu preparei o meu estúdio na minha sala. Não tinha puff. O que eu fazia? Eu montava de 3 a 4 cobertas em cima de um tatame e simulava como se fosse um puff para me poder fotografar, tá? E ali eu posicionava os meus bebês sem gamela, sem nada, porque eu via que as gringas naquela época não existia gamela. Elas usavam os posicionadores de toalha e eu tentava fazer igual esses posicionadores, tá? Nos primeiros ensaios, nossa, foi muito difícil porque eu não sabia acalmar o neném. Eu não conseguia pegar todo o conteúdo, né? Atingir o máximo possível nos meus ensaios somente com os conteúdos de internet, mas mesmo assim eu transferia o que eu aprendia para os meus ensaios aqui. E às vezes o bebê não dormia, às vezes eu não conseguia colocar na pose, e aí eu terminava o ensaio totalmente frustrada. Mas antes de ficar lá me choramingando, por que eu não consigo, eu não vou dar conta, eu logo já pegava a minha boneca, gente, voltava ela lá para minha sala e treinava tudo novamente. Eu abria a foto no computador, olhava, gente, mas por que eu errei isso? Eu pegava minha boneca e tentava acertar. Enquanto eu não acertava, enquanto eu não me posicionava, eu não fazia a foto mais ou menos da forma como eu queria, eu não sossegava. E isso foi durante muitos ensaios tentando fazer isso. Foi aí, gente, que eu percebi, falei, gente, não dá para fotografar newborn sem eu ter uma sequência, sem eu treinar. Por quê? Porque a fotografia newborn ela é treinável, você tem que treinar. Não dá para treinar a fotografia newborn fotografando um bebê hoje, depois de 2 meses fotografando outro, depois de 15 dias outro. Então foi aí que eu decidi que eu ia fotografar 15 bebês consecutivos. E eu saí em busca dessa meta. Eu consegui 15 bebês para eu poder fotografar
dando intervalo somente de 3, 4 dias. Por quê? Porque eu precisava de masterizar, eu precisava de colocar em prática tudo que eu aprendia. Não dava para ficar esperando a cada 2 meses. E foi aí que eu comecei a alavancar a minha fotografia newborn. Foi aí que eu comecei a entender os bebês. Foi aí que eu comecei a entender da minha luz. Porque se eu errava hoje, amanhã eu acertava. Se eu errava o posicionamento hoje, amanhã eu já conseguia acertar. Porque ainda estava tudo aqui na minha cabeça. Estava quente ainda na minha cabeça a forma como eu tinha que lidar com os meus bebês. E foi através disso tudo que o meu nome começou a se espalhar, o meu nome começou a ficar conhecido aqui na minha região, porque eu tinha sempre material para eu poder estar divulgando nas redes sociais e as mães logo já começaram a me procurar. Logo já começaram a querer saber quem era a Mara Diniz que estava fotografando bebês aqui na cidade, aqui na minha cidade que é Varginha. Foi aí, fotografando esses bebês, que eu consegui ter um método totalmente replicável, o famoso arroz com feijão da fotografia newborn, onde eu faço isso até hoje aqui no meu estúdio. Eu tenho um método a seguir, eu aprendi a conhecer os meus bebês, eu aprendi a saber por onde eu devo começar no meu ensaio newborn, por onde o caminho que eu tenho que trilhar. E aí, gente, foi mágico. E aí eu consegui sair de fotos que eu fazia assim para fotos assim, dessa forma, gente. E aí eu comecei a encantar todas as mães. Sabendo disso, gente, eu trouxe o passo a passo da fotografia newborn, onde eu aplico até hoje aqui no meu estúdio, onde eu consigo, em um único cenário e foto com os pais, conseguir de 10 a 15 fotos logo no início do meu ensaio. Isso me faz ficar confiante, saber que eu já consegui algumas fotos para as mães e aí eu consigo dar sequência no meu ensaio de forma simples e descomplicada, onde eu sei que eu vou conseguir atingir o meu objetivo naquele ensaio. Porque eu já consegui algumas fotos para as mães, porque eu já sei que eu tenho material para poder apresentar para elas ali. Logo, eu não vou ter aquele peso nas minhas costas de dar 2 horas, 1 hora de ensaio e eu não consegui nenhuma foto. Logo no começo, eu já tenho as fotos para apresentar para a mãe, né? Logo, gente, sabendo desse método tão simples que eu tenho aqui no meu estúdio, eu resolvi compartilhar com vocês, com fotógrafos que eu vejo no meu dia a dia, dizendo: nossa, eu não consigo viver da minha fotografia newborn. Nossa, eu não consigo dar sequência na minha fotografia newborn. Nossa, eu não consigo fazer os bebês dormirem. Nossa, eu não sei posicionar minha luz. Tudo, gente, enfim, tudo da fotografia newborn. Eu tô aqui para poder compartilhar com vocês este método que eu tenho aplicado e replicado aqui no meu estúdio há mais de 5 anos. Este método onde vocês também vão conseguir viver da sua fotografia newborn. Vocês vão conseguir alavancar a sua fotografia newborn. Vocês vão conseguir transformar a sua fotografia newborn. Se tornar o fotógrafo newborn referência, o fotógrafo newborn mais desejado da sua região aí por todas as mamães. Assim como foi que aconteceu aqui comigo. Eu não era nada antes de começar, gente. Eu nunca tinha trabalhado com fotografia newborn. E depois desse método totalmente replicável, eu me tornei a fotógrafa mais desejada e a fotógrafa referência aqui na minha região. E eu tô aqui para poder compartilhar com vocês este método, para poder te guiar, para poder você ter o caminho certo, para você não ter que errar assim como eu errei no começo, assim como eu errava na minha luz, assim como eu errava nos meus acessórios, assim como eu errava no meu posicionamento, assim como eu errava no dinheiro. Por quê? Porque eu comprava muita coisa errada, gente. Eu gastei muito dinheiro desnecessário. Eu gastei muito dinheiro com iluminação errada, com prop errado, com acessórios errados. Então, se você deseja acertar na sua fotografia, fique aqui comigo e vamos juntos sim rumo à fotografia de sucesso da fotografia newborn. E antes de te explicar como este novo método funciona tão bem para você, deixa eu te explicar como a maioria dos fotógrafos tentam aprender a fotografia newborn, mas sem sucesso. A maioria dos fotógrafos, assim como eu, participam de workshops presenciais,
onde eles dividem um intervalo de 8 horas com mais 10, 12 alunos, disputando a atenção da fotógrafa experiente o tempo todo, para poder tentar acertar na luz, acertar nos ângulos, acertar na composição, enfim, acertar na fotografia newborn. Mas é pouco tempo. Por quê, gente? Porque tudo que a nossa cabeça vê lá no dia são muitas informações, e o que a gente consegue ver, a gente não consegue guardar tudo na nossa cabeça, e isso já é explicado, que a gente não consegue guardar tantas informações ao mesmo tempo. Então, nós saímos de lá de um workshop presencial cheios de novidades, cheios de pensamentos para poder colocar em prática na hora que chegar lá no nosso estúdio ou lá na casa do nosso cliente. Mas quando nós chegamos, tentamos replicar o que a fotógrafa fez, da forma que a fotógrafa agiu, nós não conseguimos, aí sim vem as frustrações. Mas Mara, por que eu não consigo fazer igual o que ela fez lá? Se o bebê dormiu, se ela conseguiu fazer todas as poses, eu consegui ver tudo o que aconteceu. Porque é exatamente isso, a gente não consegue guardar tudo o que a gente acompanhou em um dia, um único dia de workshop. E daí, com tanta novidade na cabeça, a gente já começa a fotografar os bebês. Mas logo no primeiro ensaio, se acontece do bebê não dormir, o que eu vou fazer? Se lá no workshop o bebê dormiu o tempo todo? Logo no primeiro ensaio, se eu erro no ângulo, como eu vou fazer? Se eu não tenho onde rever, se eu não tenho passo a passo, se eu não tenho um caminho para me guiar. Então, dessa forma, a maioria dos fotógrafos tentam alcançar a fotografia newborn, porque se no workshop presencial o bebê dormiu, a fotógrafa conseguiu fazer todas as poses, conseguiu acertar nos ângulos, na iluminação, nos enquadramentos, e agora eu não consigo. Mas eu vi tudo, eu estava lá, mas infelizmente a sua cabeça ela não é possível guardar tantas informações assim. Então, se você tem um passo a passo, se você tem um trajeto para poder seguir, vai ficar muito mais fácil para você poder estar vendo, para você poder estar masterizando a fotografia newborn. Porque se você errar hoje, amanhã, ou até mesmo logo depois do seu ensaio, você vai ter onde poder estar olhando, onde você poder rever o passo a passo, poder saber como você vai se posicionar, poder saber como você vai acalmar o neném. Isso tudo você vai poder acompanhar. Agora eu vou te mostrar como esse novo método funciona tão bem para você, porque nem todos os bebês são iguais. Concorda comigo? O bebê que você viu lá no workshop, ele não vai ser igual o bebê que você vai fotografar aí no estúdio. Então, com você sabendo dominar as práticas da fotografia newborn, com certeza o seu nome aí na sua cidade vai começar a se espalhar. Porque se essa mãe saiu satisfeita aí do seu estúdio, ela vai te indicar para outras amigas. E aí você já vai poder começar também um marketing, fazer um marketing no Facebook, no Instagram. Vai começar já a poder fazer suas publicações impulsionadas para o seu trabalho ficar cada dia mais conhecido. Porque não adianta nada, de nada a gente saber fotografar os bebês, a gente ter próprios lindos, próprios caros, a gente ter a primeira câmera mais cara, a lente mais cara, a lente mais nítida, mas se a gente também não sabe fazer o marketing. Então precisamos sim fotografar os bebês com fotos lindas, maravilhosas, mas a gente precisa também saber entender do nosso marketing. E é isso que eu vou te ensinar a fazer, fotografar bebês de forma simples e descomplicadas. Você vai se tornar um fotógrafo referência aí na sua região e você vai aprender a fazer um marketing para poder manter a sua agenda cheia, para você poder faturar, você manter o seu estúdio cheio, com cada dia mais mães e mães procurando por você aí na sua cidade. Então, nessa aula eu te mostrei como é possível fotografar bebês de forma simples e descomplicada e se tornar um fotógrafo referência aí na sua região em apenas 60 dias, fazendo fotos simples que encante as mães. E ainda, gente, fazendo um marketing totalmente eficiente para poder manter a sua agenda cheia. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, então eu vou ter que finalizar esse vídeo. Mas eu gostaria de convidá-los também para participar do próximo vídeo, que vai ser a nossa aula 2, onde eu vou estar mostrando para você
que você também pode, onde eu vou estar mostrando os principais pilares da fotografia newborn, para você poder conhecer o passo a passo de como você vai conhecer o seu bebê e de como você vai dar início aí nos seus ensaios newborn. E eu vou te pedir também para poder deixar aqui embaixo os comentários o que você está achando da nossa aula, se ficou alguma dúvida que você queira me perguntar, eu terei o maior prazer em poder falar com você, em poder te responder, em poder estar te ajudando. Então não perca tempo, deixe agora aqui o seu comentário que logo eu estarei aqui respondendo todas as mensagens possíveis. E também gostaria de te convidar, se você curte a fotografia newborn, para curtir a nossa página lá no Facebook, Mara Diniz Fotografia de Sucesso. Seguir a gente lá no Instagram, onde eu posto diariamente conteúdos da fotografia newborn também, e também lá no YouTube, onde tem os vídeos maiores, com as aulas maiores, para você poder estar por dentro da nossa fotografia newborn. E por hoje é só. Eu agradeço de coração a todos que estiveram aqui comigo. Com certeza foi uma aula muito produtiva para todos nós e eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima!